Bom dia, a paz do Senhor Jesus, pastora de Deus aqui na Rádio Gospel 1000, trazendo para você mais um conhecimento e uma sabedoria dentro da Bíblia. Eu quero começar orando por você e pela sua família. Pai, eterno, soberano, obrigado, Deus, por este momento que o Senhor está me dando, para estar aqui compartilhando um pouco da tua palavra, do conhecimento e da sabedoria para com os demais do outro lado dessa tela. Abençoa e guarda, Senhor, a minha vida, minha casa, meus projetos, meu ministério. Abençoa, Senhor, meus parentes, amigos, inimigos também, que eu não sei quem é. Quebranta todo o coração, tira a inveja, a fofoca, a idolatria, os trabalhos de bruxaria, feitiçaria, tudo aquilo que é negativo, que caia por terra em nome de Jesus. Amém? Queridos, a Bíblia, ela é um livro, né? É um dos livros, vamos falar assim, mais analisado da história, mas por ser uma coletânea de textos antigos, por isso que se dá o nome Bíblia, porque é uma biblioteca. Bíblia vem da palavra, então traz para nós contextos culturais e línguas muito diferentes das nossas: hebraico, aramaico e grego. Esses três idiomas principais. Muitos detalhes curiosos acabam passando batido na leitura comum. Mas eu li a Bíblia 10 vezes, 30 vezes. Muitas vezes você nem leu. Você só passou. Ler é diferente. Então, por isso que eu estou falando que não importa o tempo que você tem de Bíblia, mas muitas coisas você deixou passar. E eu vou trazer aqui, em primeira mão, para que você venha aprender e venha descobrir junto comigo. Aqui estão alguns desses segredos ou detalhes que costumam surpreender quem mergulha nos textos originais. Estou falando nos textos originais. Primeiro, a aparência dos anjos. A aparência dos anjos. Esqueça a imagem de bebês fofos ou humanos com asas brancas. Na Bíblia, as descrições de seres celestiais são frequentemente aterrorizantes e bizarras. Isso mesmo que você acabou de ver. Mas muitas pessoas têm na imaginação a carinha de anjo com asas brancas. Não. Serafins, ele possui 6 asas. O que é que você acha de uma imagem ou uma figura com 6 asas? Você consegue imaginar? É uma coisa bonita? Não. Querubins, está em Ezequiel capítulo 1. Tem 4 rostos. Escuta isso aqui. Homem, leão, boi e águia. É bonito? Imagina, um corpo com 4 rostos, de homem, de leão, de boi e águia, e são cobertos de olhos. Você tem noção do que é isso? Nós estamos falando aqui de anjos. Talvez você nunca parou para estudar nesse sentido. Talvez você nunca pensou e nunca teve um culto que fosse trazer para você esse despertamento. Se fala como entra da boca para fora, entra aqui e sai aqui. Mas não tem detalhes. Por isso que o programa é de Deus, é exclusivo para você aqui na faculdade espiritual. Ofanim são rodas, escuta aqui, dentro de rodas, cheias de olhos e que se movem em qualquer direção. É bonito? Claro que não. É de se admirar? Não. Agora, o fato curioso, é por isso, irmãos, que a primeira frase de um anjo ao aparecer para um humano costuma ser: não temas. Meu Deus do céu. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Talvez você nunca, alguém passou o que eu estou passando aqui para você. O segundo item que eu quero falar era o nome de Deus.
que está num tetragrama. No texto original hebraico, o nome de Deus é representado por 4 letras. Vou repetir. No tetragrama, o texto original, o nome de Deus, é representado por 4 letras. Y, H, W e H. Os judeus consideraram o nome tão sagrado que passaram, escuta isso aqui, equipararam para falar esse nome. Eles pararam de pronunciá-lo, substituindo por Adonai ou Senhor. Vou repetir. Y, H, W, H. Os judeus, eles consideravam o nome tão sagrado que pararam de pronunciá-lo, substituindo-o por Adonai ou Senhor. Escuta aqui. A pronúncia original se perdeu, mas Jeová ou Iavé são tentativas de reconstrução, ou seja, o segredo aqui é que em muitas traduções, toda vez que você lê Senhor, em letras maiúsculas, o texto original está usando o nome próprio de Deus. Aprende isso aqui. 3. O fruto proibido não era a maçã. Preste atenção nisso aqui. Em lugar nenhum do livro de Gênesis, a maçã é mencionada. O texto ele fala apenas em um fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Então, 2 árvores. A árvore do conhecimento, do bem e do mal, ou seja, 3 árvores, não é isso? A árvore do conhecimento, do bem e do mal. Isso aqui. Agora, por que a maçã? No latim, a palavra mal é malium. E a palavra maçã também é malo. Artistas medievais fizeram esse trocadilho visual e a ideia pegou no imaginário popular. Por isso que você vê alguém falar que é a maçã. O 4º item é os 3 reis magos. Se você procura no Evangelho de Mateus, você notará 2 detalhes interessantes. 2. Primeiro, a Bíblia não diz que eram 3. Ela menciona 3 presentes: ouro, incenso e mirra. O que levou as pessoas a assumirem que eram 3 pessoas? Foi por causa dos 3 presentes. Então eu não posso dar 3 presentes para alguém? Teria que ser cada um levar um presente? Aí é que está o segredo. Segundo, eles não chegaram na manjedoura na noite de nascimento. Mateus diz que eles visitaram Jesus em uma casa. Quando ele já era uma criança, vamos falar assim. Então, possivelmente, com cerca de quê? De 2 anos. Talvez você nunca parou para pensar isso e estudar isso. O 5º item que eu trago aqui é unicórnios e criaturas míticas. Em algumas traduções mais antigas, vamos falar assim, como a King James, escute só, traduções mais antigas, King James, talvez você não sabia disso também. A mais antiga, King James, que se aproxima mais do hebraico e do grego.
ou Almeida Antiga. Então, a palavra unicônio, ele aparece várias vezes. Exemplo, em número 23, 22. A realidade, irmão, ela trata de um erro de tradução do termo hebraico, em que os estudiosos hoje eles sabem que se referia ao Aroque, um ancestral extinto do boi selvagem, muito forte e indomável. Agora, por que esses detalhes ficam escondidos? Escuta aqui. Muitas dessas nuances se perdem por causa de tradução, né? Que algumas palavras que não têm equivalente exato, e tradução oral. Muitas vezes aprendemos a Bíblia por filmes e histórias infantis que simplificam ou alteram o texto. Esse é o problema. Agora, o contexto histórico. O que era óbvio para um leitor de 2000 anos atrás é um mistério para nós hoje. Aprenda isso aqui, vou repetir. O que era óbvio para um leitor há 2000 anos atrás, hoje é um mistério para nós. Eu digo uma coisa para você que nós precisamos estudar todos os dias. Muitas vezes a gente vai num barco, porque isso eu vi no tempo do meu avô, no tempo do meu pai. Seu pai viveu 2000 anos atrás. Seu avô viveu 2000 anos atrás? Então, para de falar coisas que não tem sentido. Escuta só. Eu vou trazer para você algo muito forte. O mar de juncos, que significa Ian Suf. Muitas pessoas não sabem, mas a tradução Mar Vermelho pode ser um erro geográfico que pendura por milênios. Eu vou repetir. Muitas pessoas não sabem, mas a tradução Mar Vermelho pode ser um erro geográfico que pendura por milênios. O hebraico, no original, ou seja, o termo usado é Ian Suf. O significado Ian significa mar. E Suf significa juncos ou canas. A diferença, o Mar Vermelho é o oceano profundo. Um mar de juncos sugere uma região de lagos pantanosos ao norte do Mar Vermelho, como os lagos amargos. Agora, por que isso importa, pastora de Deus? Isso altera a rota exata que o povo de Israel teria feito durante o Êxodo, sugerindo um caminho mais norte do que os mapas tradicionais mostram. O Nefilim, quem eram os gigantes? No livro de Gênesis, capítulo 6, há uma passagem curta e misteriosa que menciona os Nefilins. O texto diz que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e geraram heróis da antiguidade. Ou seja, os gigantes, eles tiveram relações sexuais com as filhas dos homens e geraram heróis da antiguidade. Agora, o segredo linguístico é o seguinte: a palavra Nefilins vem da raiz hebraica nafal, ou seja, cair literalmente. Seriam o quê? Os caídos. Agora, a interpretação, enquanto muitos imaginam gigantes de 10 metros de altura, muitos estudiosos acreditam que o texto se refere a uma linhagem de governantes tiranos ou anjos rebeldes que caíram de sua posição espiritual. Aprenda isso aqui. Caíram da sua posição espiritual. A arqueologia das cidades invisíveis, por muito tempo, críticos da Bíblia diziam que o rei Davi ou a cidade de Jericó eram mitos
porque não havia evidências físicas. Até o Dan Steller, em 1993, arqueólogos encontraram, uma pedra com a inscrição Casa de Davi, provando que ele foi um personagem histórico real. Agora, as muralhas de Jericó. Escavações, vamos falar assim, mostram que as muralhas de Jericó realmente caíram. Caíram para fora. Formando o quê? Uma rampa. O que é comum em cercos militares, onde as muralhas costumam ser derrubadas para dentro. Eu quero trazer para você aqui uma tabela comparativa, mito vezes texto original. Elemento. O que a tradição diz? O que texto original sugere? Lúcifer, nome do diabo. Significa estrela da manhã, se você não sabe disso. Referencia a um rei babilônico. Inferno, lugar de fogo eterno. Usa termos como Seol, sepultura ou Geena, um lixão fora de Jerusalém. Golias, gigante de 3 metros. Algumas versões antigas, como o manuscrito do Mar Morto, dão a ele cerca de 2 metros. Agora, eu quero que você entenda que o nosso programa aqui, ele vai sempre trazer para você a real, para que você entenda. Eu tenho certeza que é muito bom quando você começa a entender e buscar a sabedoria e o conhecimento. Para isso, você não precisa ser enganado. Vai a fundo, estuda, busque, pesquise. Hoje existem maneiras maravilhosas para que você possa entender. Eu vou fechar aqui falando sobre o fim do mundo ou o fim da era. Na maioria das vezes que você lê fim do mundo, no Novo Testamento, a palavra grega usada não é cosmo, mundo físico, mas sim aion. O segredo aion significa era ou época. A mudança de sentido, ou seja, os escritores bíblicos não estavam necessariamente esperando a explosão do planeta Terra, mas o fim de um sistema de governo ou sociedade para o início de uma nova era. No livro de Apocalipse, não é a destruição. A palavra grega apocalipse, que está escrito Apocalipse, nós entendemos Apocalipse, foi tão usada em filmes que virou sinônimo de catástrofes. Mas o significado real significa revelação, ou seja, tirar o véu. A ideia, o livro do Apocalipse não foi escrito para assustar, mas para revelar o que estava acontecendo nos bastidores do Império Romano e o que viria a seguir. Agora, um mistério de 666. Escuta isso aqui. Arqueologia dos números. Este é um dos segredos, escuta aqui, mais famoso entre historiadores, no grego e no hebraico antigo. As letras também eram números, um sistema chamado gematria. O código, se você escrever César Nero, ou seja, o imperador que perseguia cristãos na época, em hebraico, e somar os valores das letras, o resultado é 666. Você sabia disso? Então, há curiosidade. Em alguns manuscritos antigos, o número ele aparece como 616. Sabe por quê? Porque César Nero, escrito em latim, quando convertido para os números, soma exatamente 616. Você não sabia disso. Agora, a conclusão para os primeiros leitores, a besta não era um monstro de 7 cabeças, literal, mas um código político perigoso para a época.
O rio Eufrates está secando. A profecia atual, o que é que diz? Um detalhe, irmão, que poucos notam, é que a precisão geográfica, Apocalipse 16:12, diz que o rio Eufrates secaria para preparar o caminho para os reis do Oriente. O fato hoje, devido à barragem da Turquia e às mudanças climáticas, o Eufrates está em níveis historicamente baixos, revelando túneis e estruturas antigas que estavam submersas. Há milênios, isso tem feito muitos estudiosos voltarem aos olhos para o texto bíblico com uma perspectiva geográfica moderna. Eu quero que você, se gosta do que nós trazemos aqui, deixe seu comentário. E para fechar com chave de ouro, você sabia que a Bíblia ela menciona que a Terra é redonda e está suspensa no vazio centenas de anos antes da ciência confirmar? Antes da ciência confirmar. Você gostaria que eu mostrasse para você esses versículos? Claro que sim, né? Eu vou te mostrar. Parece que muitas vezes nós queremos ir direto ao assunto. Esse é o nosso dever aqui, para que a gente possa ganhar tempo. Eu falo que um minuto perdido nunca mais você encontra. A ciência escondida, ela em texto de 3.000 anos atrás. Muitas pessoas acham que a Bíblia descrevia a Terra como plana, mas o texto original sugere uma compreensão dos cosmos muito à frente de seu tempo. A Terra no vazio. Enquanto civilizações antigas criavam mitos sobre a Terra, ser carregada por elefantes ou gigantes como Atlas, o livro de Jó 26:7 afirma: ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. A curvatura da terra, irmão, em Isaías 40:22, está escrito que o profeta ele menciona que Deus está assentado sobre o ciclo da terra. No hebraico original, a palavra usada em tug, que descreve algo com essa palavra é muito, deixa eu me lembrar aqui, esfericidade ou curvatura, não um disco plano. O ciclo da água, por exemplo, milhares de anos antes da hidrologia moderna, o livro de Eclesiastes 1:7 já explicava: todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche ao lugar para onde os rios correm, para ali tornam eles a correr. Agora, o mistério dos manuscritos do Mar Morto. Em 1947, um pastor de Cabras, Belúnio, ele jogou uma pedra em uma caverna, né? E ouviu um vaso sendo quebrado. O que ele, na realidade, encontrou, mudou a história. O segredo foram encontrados manuscritos de 1000 anos mais velhos do que qualquer Bíblia hebraica conhecida até então. Imagina isso aqui. A prova de fogo, os críticos diziam, né, que a Bíblia tinha sido alterada ao longo dos séculos. Quando compararam o livro de Isaías, encontrado na caverna, com os da nossa Bíblia moderna hoje, que nós lemos, a precisão era de 95%. As únicas diferenças eram variações de ortografia. Então, o tesouro de cobre, por exemplo, um dos rolos eram feitos, né, de cobre puro e tinha um mapa de tesouro. Ele na realidade, lista 64 locais onde toneladas de ouro e prata do templo, né, de Jerusalém estariam escondidos. Até hoje, irmão, até hoje, ninguém conseguiu decifrar as localizações exatas para encontrar esse ouro. Amém? Eu espero que você tenha gostado do que eu trouxe aqui. Me siga, procura lá o meu canal, @em Cristo é de Deus oficial. O dedo assim para cima, nossa logomarca é de Deus. Procura, nós estamos ali. E aqui também, e na Rádio Gospel Amigo. Deus abençoe.
paz é de Deus.